Até onde pode ir a alma humana? Quando carrega o peso da culpa? Quantas noites silenciosas já foram devoradas pelo arrependimento que corrói por dentro? Quem pode olhar para dentro de si e afirmar que não necessita do perdão divino? O Salmo 51 não é apenas um texto antigo, é o clamor vivo de um coração quebrado. É a oração de quem reconhece: sem a misericórdia de Deus não há vida. É a confissão de Davi, mas também o reflexo da humanidade inteira diante do Criador. O homem falha, o homem cai, o homem se perde, mas diante do trono do Altíssimo não há espaço para máscaras. A verdade vem à tona e o coração se revela. E é nesse momento, diante da santidade de Deus, que nasce o grito desesperado: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Não há poder humano capaz de apagar a mancha do pecado. Não há força própria que purifique o coração manchado. O sangue inocente não pode ser substituído por obras vazias. E a alma ferida reconhece: apenas Deus pode recriar aquilo que foi destruído. O Salmo 51 nos leva ao centro da luta mais profunda do espírito humano. A batalha entre culpa e misericórdia, entre queda e restauração, entre morte e vida. Hoje, essa oração antiga ecoa como trovão no presente. Ela nos chama a lembrar que só existe um caminho: o caminho da confissão sincera, do arrependimento verdadeiro e da entrega total ao Senhor. E diante dessas palavras, surge a pergunta que ninguém pode evitar: quem pode permanecer de pé diante do Deus Santo sem ser purificado? O pecado deixa cicatrizes que os olhos não veem. Ele corrói como ferrugem silenciosa. Ele mancha como tinta derramada em uma veste branca. E quanto mais o homem tenta esconder, mais pesado se torna o fardo. O coração sabe quando está ferido. A alma reconhece quando está distante do Criador. E mesmo em meio à multidão, o espírito abatido sussurra em silêncio: preciso da tua misericórdia, Senhor. O Salmo 51 nasce desse lugar de dor. Não da altivez de quem se julga forte, mas da humildade de quem entende que sem Deus não há pureza, não há perdão, não há vida. Davi, o rei vitorioso, o guerreiro imbatível, se curva em pó e cinzas diante do Deus que tudo vê. Ele reconhece: a coroa não o salva, o trono não o purifica, a glória não o justifica. Ele cai de joelhos como qualquer homem e clama com lágrimas: apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Esta é a força do Salmo 51. Ele rasga a ilusão da justiça própria. Ele expõe a nudez da alma diante da luz do Altíssimo e lembra a todos que a maior vitória não está em derrotar exércitos, mas em conquistar de volta a presença de Deus. Quem ousa viver sem essa presença? Quem se atreve a caminhar na escuridão sem a luz do Senhor? Quem pode suportar a distância daquele que é vida eterna? Assim começa a jornada do arrependimento. Não com justificativas, não com máscaras, mas com o coração quebrantado, entregue por inteiro diante do trono de Deus. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei, e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares, e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com esopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faz-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios,
e a minha boca entoará o teu louvor. Pois não te comprazes em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Faze bem a Sião segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. O Salmo 51 revela o maior dilema do coração humano: a distância entre o homem pecador e o Deus Santo. Não é apenas o pecado de Davi que está diante de nós, é o retrato da humanidade inteira, caída, ferida, manchada pela culpa. Quem pode esconder de Deus os segredos da própria alma? Quem pode se justificar diante daquele que conhece até os pensamentos não ditos? Quem pode vestir máscaras diante daquele que sonda os corações? A verdade é dura, mas inescapável. O homem não consegue salvar a si mesmo. As mãos que trabalham se sujam, os lábios que falam tropeçam, os olhos que desejam se desviam, e a alma, pesada, sente o abismo que separa criatura e Criador. Davi reconheceu: pequei contra ti e contra ti somente. Essa confissão ecoa como um trovão. O pecado não é apenas contra homens. O pecado é afronta contra o próprio Deus. Cada ato de rebeldia, cada desvio do caminho é uma ferida aberta diante do trono da santidade. E diante desse quadro, a pergunta se ergue como uma muralha: quem poderá permanecer de pé diante do Senhor? Quem ousará levantar a voz em defesa própria, quando até mesmo os ossos parecem se quebrar sob o peso da iniquidade? O conflito espiritual do Salmo 51 é universal. É a luta do homem que vê sua escuridão, mas não encontra em si a luz para dissipá-la. É o clamor de quem sabe que precisa ser lavado, mas não tem água pura para limpar-se. É a dor de quem precisa ser recriado, mas não possui força para nascer de novo. Aqui, toda a glória humana cai por terra. Aqui, todo orgulho é esmagado. Aqui, todo trono se desfaz em pó. Porque diante da santidade de Deus, a única resposta possível é o quebrantamento. E é nesse ponto que cada coração precisa refletir. Até quando vamos fingir que conseguimos sozinhos? Até quando tentaremos esconder o pecado em silêncio? Até quando suportaremos a distância daquele que é a fonte da vida? Esse é o conflito que ninguém pode evitar. E agora eu te pergunto, se essa palavra está tocando o teu coração, deixe um sinal aqui nos comentários, como testemunho do que Deus está falando contigo. E obrigado por permanecer até este momento da oração. Mas mesmo no abismo da culpa, há um caminho de luz. Mesmo quando a alma geme e o coração se sente esmagado, o Senhor se inclina sobre aqueles que se quebrantam diante dele. O Salmo 51 não termina na escuridão. Ele aponta para a misericórdia que vem do alto, para a pureza que somente Deus pode restaurar, para a graça que se derrama sobre o pecador arrependido. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não é apenas uma súplica antiga, é o convite divino à transformação. O chamado para que o coração caído seja levantado, o espírito fatigado seja renovado. E a promessa se cumpre em Cristo, o Messias. Aquele que levou sobre si os nossos pecados, aquele que tomou o peso de nossas transgressões na cruz, torna possível a redenção que nenhuma força humana poderia alcançar. O Deus Santo não ignora o clamor do arrependimento. Ele responde com amor que excede todo o entendimento. Ele transforma cinzas em pureza, destrói a culpa e constrói vida nova. O sangue do Cordeiro abre o caminho para o perdão absoluto e o coração quebrantado encontra descanso eterno. Davi reconheceu: não há sacrifício humano que alcance a justiça de Deus. Só o espírito quebrantado, só a alma arrependida são agradáveis ao Criador. E nessa entrega nasce a alegria da salvação, nasce a paz que o mundo não pode dar, nasce a vida que não pode ser tirada. Hoje, cada lágrima de arrependimento é recolhida pelo Senhor. Cada confissão sincera é atendida com graça abundante, e cada coração que se volta para Ele recebe força para caminhar na justiça, na santidade e na obediência. Se este clamor tocou seu coração, compartilhe nos comentários a gratidão por essa misericórdia.
e obrigado por permanecer neste momento de oração e reflexão. O Salmo 51 não é apenas a confissão de um rei antigo. É um espelho da alma de todos que reconhecem a necessidade de Deus. Cada palavra ecoa hoje, chamando para o arrependimento, para a entrega completa ao Senhor que salva e transforma. A verdadeira santidade nasce do coração quebrantado, do espírito que se rende à luz divina, da alma que confessa suas falhas e clama por purificação. Não há glória maior que a de se reconciliar com o Criador. Davi nos ensina que o perdão não se encontra em sacrifícios vazios, não está em rituais, não reside em aparências. O perdão verdadeiro surge quando o coração se dobra, quando o homem reconhece que só a misericórdia de Deus pode lavá-lo e quando a vida é renovada pelo Espírito Santo. O arrependimento genuíno é o ponto de virada. Ele nos tira da sombra do pecado e nos coloca na luz da salvação. Ele nos dá coragem para caminhar na justiça, para instruir outros pelos caminhos do Senhor, para viver na fidelidade e na santidade que agradam a Deus. E o Messias, Jesus Cristo, permanece no centro de tudo. É Ele quem nos dá a graça de renascer. É Ele quem transforma dor em alegria, culpa em perdão, destruição em vida eterna. O Salmo 51 nos lembra que não existe falha humana capaz de superar a compaixão do Deus que nos ama. Cada dia é oportunidade de renovação. Cada lágrima sincera de arrependimento abre espaço para o Espírito agir e nos conduzir na verdade. E cada coração que se volta para Cristo recebe força para caminhar em luz, justiça e fidelidade. Que esta palavra seja lembrança constante. Não importa quão profundo seja o pecado, não importa quão pesada seja a culpa, a misericórdia do Senhor é maior e sua graça é suficiente para restaurar qualquer alma. O Salmo 51 nos conduz de um coração quebrantado à plenitude da misericórdia de Deus. Ele nos lembra que não há pecado que o sangue de Cristo não possa limpar. Não há escuridão que a luz do Senhor não possa iluminar. Não há alma que Ele não possa restaurar. Cada clamor, cada lágrima, cada confissão sincera é ouvida pelo Altíssimo. Cada arrependimento profundo é atendido com graça abundante. Porque Deus não rejeita o coração quebrantado. Porque Cristo não despreza a alma contrita. O perdão não é apenas uma promessa distante. É uma realidade presente para todos que se rendem, para todos que reconhecem sua fragilidade, para todos que buscam a santidade e a vida eterna em Jesus. A grande verdade ecoa: onde o pecado abundou, a graça superabundou. Onde a culpa esmagou, a misericórdia levantou. Onde a escuridão reinou, a luz do Messias brilhou. E agora, juntos, elevemos uma oração ao Senhor. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, eu me apresento diante de Ti com o coração quebrantado. Purifica-me, Senhor, das minhas transgressões. Lava-me com Teu sangue, renova meu espírito e cria em mim um coração puro. Liberta-me de toda culpa, de todo medo, de toda sombra que me afasta de Ti. Faz-me caminhar em santidade, guiado pela Tua luz, fortalecido pela Tua graça e cheio do Teu Espírito Santo. Que minha vida seja um testemunho da Tua misericórdia e que eu viva sempre em obediência a Ti, exaltando o Teu nome em tudo. Em nome de Jesus, o Messias, meu Salvador. Amém. Que esta oração seja uma ponte entre seu coração e o trono de Deus. Que a presença do Senhor renove cada pensamento, cada ação e cada passo da sua vida. Se estas palavras tocaram sua alma, compartilhe nos comentários o impacto desta oração e agradeça ao Senhor por sua misericórdia. E lembre-se, cada passo no caminho da santidade é uma vitória diante de Deus. Que esta mensagem permaneça em seu coração, como um farol que ilumina a jornada, e que o Senhor continue a restaurar, purificar e abençoar sua vida. Não se esqueça de se inscrever no canal, para que juntos possamos continuar meditando na palavra, orando e crescendo na fé em Cristo, nosso Salvador e Messias.